Olá pessoal, muito boa noite a todos. Hoje vamos tratar aqui nessa videoaula do capítulo 15 do livro O Último Regulamento do Venerável Mestre Abulu. Esse capítulo tem o título Questões aclaratórias sobre o movimento gnóstico cristão universal revalorizado. Então, vamos fazer essa nossa fala sobre as questões com perguntas e respostas. Pergunta número 1. Pedro Zavalos é o autor desta pergunta. Eu fui membro do movimento gnóstico cristiano universal de Nuevo Ordem. Não existe isso como a gnose revalorizada. É o movimento passo a outra octava superior. Nem o movimento passa a outra oitava superior. Ahora la guia é o maestro de los internos, de saber o que são as octavas de Saturno. Ele pergunta, então, dessa octava de Saturno. É o círculo de los conhecimentos íntimos, está em intensa atividade e para pertencer a ela há que qualificar de acordo ao trabalho realizado em o mundo físico. Pergunta 2. São práticas grupais similares a los fogueiros que foram em lo físico seu kinder, orientada a saber lo que temos que fazer para lograr o despertar da consciência e poder desenvolver-nos conscientemente para realizar um trabalho sério em la grande obra. En lo físico é um trabalho em solitário, sem membresia, nem grupos de pertinência, onde nós dependemos de um líder que nos está orientando acerca de lo que temos que fazer e tampouco adorá-lo, nem muito menos servindo-lhe para que no que dê suas ensinanças. Não há um horário que cumprir, porque são as 24 horas do dia e não há um lugar para as práticas, porque é onde quer que estemos. Se trata de resolver-nos a adotarmos de uma vez nosso real ser e nossa Madre Divina como os condutores de nossas ações, como fonte de conhecimento, de acompanhamento espiritual, é precisamente na essência livre, onde nosso ser é depositado e residem todos os dados que necessitamos para nossa autorrealização, e é lá que devemos abrir-lhes o passo mediante a auto-observação para que se manifeste. A oração deve ser adoptada como meio de comunicação com as diferentes partes do nosso ser, sincera e dirigida conscientemente, sentindo cada frase desde uma posição de humilhação por nossos pecados, por nossos erros, por nossa miséria interior, e não como sistema para adquirir de nosso ser a satisfação de nosso capricho e os desejamos que se haga e que queremos que se alivie, sino somente nossa petição ao veredicto e a vontade do Padre. Se desenrola unicamente as práticas de desenvolvimento em corpo astral e a morte em marcha como de objetivo principal
de altíssima prioridade como fundamento para realizar estas práticas la concentração e para reforçar e aprofundar o trabalho e a meditação. Cada estudante deverá esforçar-se por ser parte de los grupos e los mundos internos, por lo que uma vez logrado o desdobramento consciente e positivo, investigará como se hace para pertencer a este grupo e se preocupará por dar-lhe os requisitos por eles exigidos. Então, este foi a parte do Pedro Zabalo, e aqui então vão os meus comentários. Nós achamos muito bom esse seu grupo e a sua metodologia de trabalho como a gnose nele. Nós não temos uma visão crítica de sua metodologia de trabalho, não. Torcemos para que o seu trabalho, juntamente com os que compartilham dele, dê resultado positivo. Todas essas orientações acerca de como marcharmos em frente já foram dadas pelo venerável mestre Rabulô. Não vemos nenhuma novidade aí neste ponto, porém gostaríamos de parabenizar você e todos que praticam de fato. Por outro lado, percebemos que o senhor possui uma visão crítica acerca de nossa metodologia de trabalho e da existência de nosso grupo de estudo, acerca da realização dos princípios gnósticos que o senhor critica. Percebemos que assim age por não haver compreendido. O senhor não consegue entender que o movimento é uma coisa e aquilo que ele movimenta é outra coisa, completamente diferente. O MGCUR, Movimento Gnóstico Cristão Universal, é o movimento e a organização criada para movimentar a doutrina gnóstica samaeliana. O Movimento Gnóstico Cristão Universal é este então criado pelo venerável mestre Samael. O universo desse todo é constituído por duas partes. O movimento é aquilo que é aquilo que é movimentado. O movimento é representado pelo Movimento Gnóstico Cristão Universal, e aquilo que é movimentado é a doutrina gnóstica samaeliana. Portanto, este todo é composto da parte que movimenta o Movimento Gnóstico Cristão Universal e da parte que é movimentada a doutrina gnóstica samaeliana. A revalorização feita pelo missionário Restrepo e demais companheiros não incide no movimento gnóstico cristão universal. Ela incide sim sobre a coisa movimentada, que é a doutrina gnóstica samaeliana. Não se trata de revalorização do movimento cristão gnóstico cristão universal, como o senhor entende. Trata de revalorização dos princípios esotéricos da doutrina gnóstica samaeliana. A revalorização não recaiu sobre o movimento gnóstico cristão universal, e sim sobre os princípios gnósticos bem definidos por nós e pelo nosso companheiro missionário Jorge Velez Restrepo, como se vê no documento explicando a revalorização. Vide então o nosso site do MGCUR, da nossa comunidade. Considerando as diferenças na visão do caminho, concluímos que não há razão para estarmos juntos, como sendo duas forças opostas que cria uma terceira força prejudicial aos demais do grupo. Desta forma, não podemos aceitar o seu pedido de adesão às nossas comunidades, levando em consideração o mencionado
também pelo fato de o senhor apresentar-se por detrás de uma máscara, sem a sua imagem real, como se faz nos bailes das máscaras dos mascarados da Loja Negra. Achamos assim que não há mais razão para o senhor estar na comunidade de vídeos gnósticos, cujos vídeos basicamente são do missionário Restrepo, se o senhor diverge dele prontamente. Da mesma forma, não há uma razão lógica que justifica aceitarmos os seus insistentes pedidos por adesão a comunidades, a nossas comunidades feixianas, dos estudantes de gnose pertencentes ao movimento gnóstico cristão universal, revalorizado na nova ordem do venerável mestre Rabulô. 2. Pedro Zavala. Vocês sabem que há gente que deu lá terra do maestro, as orientações que estamos entregando estão digitadas desde os internos, por los que nos deveriam complicar se ambas as opiniões estão baixo as orientações corretas. Creio que este se contradiz com o antes dito por Dom Jorge Velez Restrepo em um livro gnóstico e agnósticos. De todas as formas, e lá escreve meu amigo Jorge Velez Restrepo que me explica essa situação. Meus comentários. Bem, desta turma da tarefa eu sei, pois o próprio venerável mestre Rabulô informou a todos nós que houve estudantes que entregaram a tarefa no Brasil, precisamente. Agora, destas orientações corretas que você fala, eu não sei. Não. A mim não foi passado nada nesse sentido, e Pedro Zavala não faz parte, não, do pessoal que deu a tarefa, pois o mestre afirma que, infelizmente, só algumas pessoas do Brasil estavam dando a tarefa. Faz muito tempo, anos, o coordenador-geral internacional pôs uma tarefa a instrutores e a comunidade em geral. Ninguém tem querido entregá-lo, como ele mesmo diz. Somente no Brasil, algumas pessoas o fizeram. Nem na Colômbia, nem em outra parte tem havido testemunhos de nada, senão de um pouco de gente que se aglomera, nada mais para falar. Por isso fizemos essa reforma do regulamento, fecha aspas, tudo isso dito pelo venerável mestre Rabulô. Questão de número 3, de Pedro Zavala. Maurício, lamentavelmente, Jorge Velez Restrepo não és esoterista. Em suas palavras, dá a entender que és maestro de desencarnar e não regresso a má intenção de eliminar de seu Facebook. Lamentavelmente, deixa a los traidores hablando contra el maestro. Dom Jorge se queda pegando em la história, em la horizontal, porque no interno não eixo nada. Tome em conta que não há nada de lo interno, repito e repeti-la. A história, pelo algumas coisas, não sabe e eu mesmo lhe envio certo material. Dom Jorge está errado e os que lo seguem também. As revoluções é algo mais que não é algo mais que Dom Jorge não conhece. Meu comentário. Bem, senhor Pedro, você é anti-Restrepo, diverge do missionário Restrepo, quanto à doutrina gnóstica samaliana, não aceita o movimento gnóstico cristão universal revalorizado, não aceita a revalorização dos princípios esotéricos da doutrina gnóstica. Então, em meu entender, não há nenhuma razão lógica para que ele tenha na sua página e vice-versa duas forças opostas no mesmo grupo, se compõem formando uma força resultante subtraída que é prejudicial a todos.
Então o missionário Restrepo fez um bem para ele mesmo e para você também e para toda a sua página no Face ao excluir você de lá. Questão de número 4 do Pedro Zavalas. Jorge me elimina e seja los traidores, permite que eu escreva los traidores de la obra de los maestros. E a Maurício Santos crucificado, busquei no mundo astral, me conta ver que tão crucificado está, esta crápula estará lá por várias respirações cósmicas, por haver cometido los delitos mais grandes, roubo e Teodósio. Olha lá, as pessoas que ora me ver lá mais, a ele, lá Jorge Velé Restrepo. Jorge Velé Restrepo, assim, hablaram sempre de Cristo los degenerados, e lo segue sendo naturalmente. Cabe anotar que é o mesmo Venerável Mestre Ravulu que está processado por leis superiores devido a que tomam como Bodhisattva um corpo que não estava preparado, e aí Bodhisattva, em verdade, que está processando de uma maneira terrível e vaga da criação quando Joaco cometeu estes crimes, e a Ravulu não estava em Noel, e lá Jorge Velez Restrepo, assim, hablaram del Cristo, los degenerados, lo segue sendo naturalmente, Senhor Jorge Velez Restrepo. Com todo respeito, lo invito que há por si mesmo, su merced todos os gnósticos que podem sair em astral, e busquei onde está Joaquim Amortegui, Boa Buena, e também busquem onde está o Mestre Ravulu, no abo de lo que me cuenta, sendo que lo que experimento e vivido. Meu comentário, essa questão da sua eliminação da página do missionário Jorge Velé Restrepo já está respondida por mim no comentário da questão anterior. Quinto, Pedro Zavala. Aclaramos uma coisa onde me está usando para esconder a traição ao maestro, lamentavelmente, Dom Jorge Velé Restrepo, não és um desperto. Eu mesmo escrevo em seu livro, Gnóstico e Agnósticos, que depois de cerrar de um movimento Mercúrio, de uma nova ordem, não havia nada mais que a ser. Então, eu mesmo se contradisse ao apoiar a gnose revolucionada, com justa razão, Jorge Velé Restrepo foi expulsado do movimento Mercúrio, de Nova Ordem, e o maestro Ravulu havia hablado desse senhor que se diz, admira, né, que contradiz as ordens do mestre Ravulu. Antes do eixo, temos que redir-nos. Meu comentário. Bem, se ele não está desperto, é você que está afirmando. Só sei que tenho um profundo respeito por ele desde a época da Nova Ordem, quando entrei em contato com o livro Do Ponto Final ao Ponto Seguinte, levado ao ar graças a ele. Acho que você não entendeu o contexto em que ele afirmou que não havia mais nada a fazer depois do fechamento do movimento gnóstico cristão universal. Realmente não havia mais nada a fazer pela difusão da gnose a partir daquela época, na bela perspectiva. Então ele não se contradiz. O que está faltando, em meu ver, é entendimento do leitor, porque ele mesmo vai dizer que havia o que se fazer sim, dali para frente, na nova perspectiva, quando disse o seguinte, abre aspas, o que queira fazer labor,
compre a obra e vai predicando com ela, e vai ensinando com ela, fecha aspas, isto é dizer do venerável mestre Rabulu, a respeito da expulsão. Ele mesmo comentou no seu livro Gnóstico e Agnóstico, e todos nós sabemos que ele não foi expulso, coisa nenhuma. A expulsão dele não foi consumada, não foi acatada pelo venerável mestre Rabulu, como se pode ver nessa carta do próprio venerável mestre Rabulu, datada de 1996, que está no site da Guissal, www.aguissal.com.br/carta 01.pdf, como pode ser consultada. A prova disso é que o próprio venerável mestre Rabulu o autoriza a atuar na difusão do livro Hercólogos, conforme se pode ver na carta do venerável mestre Rabulu de 1999, também que consta no nosso site da Guissal. Acerca do tendencioso vídeo que tem no YouTube, em minha opinião, está ali uma visão parcial, distorcida de uma pessoa destituída de uma visão holística, de uma pessoa que concebe as coisas pela parte, não pela visão do todo. Infelizmente, o que se pode dizer de uma pessoa anti-Restrepo como esta, o que se pode dizer? É que está também contra o venerável mestre Rabulu e também contra o venerável mestre Samael, está destituída da energia marciana, que está revestida de tendenciosidade maligna, que tenta atingir o respeitável missionário Jorge Velay Restrepo de todos os modos, por motivos óbvios. Se não vejamos o venerável mestre Rabulu nessa entrevista como um maestro justo que é, possuidor de uma visão holosótica, não julga as coisas pela parte, e sim pelo todo. Deste modo, o venerável mestre Rabulu nomeia 3 coisas positivas acerca do citado livro que ele aprova. Da mesma forma, ele cita somente coisas negativas que ele desaprova. Matematicamente, a gente tem uma proporção de 3:1. Se fosse no julgamento, ele teria 3 atenuantes e somente uma agravante. Ele, com certeza, seria, pois, tem um score positivo a seu favor. O missionário Restrepo não é um fanático do venerável mestre Rabulu, como coloca criminosamente o narrador do vídeo em questão. Ele sim é um defensor ferrenho do venerável mestre Samael e Rabulu, que luta pela evangelização dos princípios da doutrina gnóstica samaliana ante a desviação desta imposta pelos fanáticos anti-samalianos da Loja Negra. C. Nesta entrevista, o venerável mestre Rabulu diz que, em geral, ele gosta muito do livro Os Traidores do Cristo Triunfante, gosta muito dos folhetos, das circulares, dos manifestos. Do mesmo modo, ele diz que não gosta, em síntese, dos ataques que o missionário Restrepo faz a outras pessoas. Já pensou, caro leitor, se você tivesse cometido uma irregularidade e tivesse sido julgado por este tendencioso locutor do vídeo em questão, certamente seria condenado e jogado à fogueira, como na Santa Inquisição, sendo culpado ou não do delito. 6. Pedro Zavala. É um maestro, mando todo o mundo a fazear, usted hace alusão à la circular que envia pelo maestro, que não deixam que cada qual segue suas conclusões. O maestro deixou que seria nova reforma, em qual dela diz que se formaria Lolas Gnose revalorizada, não disse, não queda, mas que quer dizer cego guiando cegos. Meu comentário: só pode revalorizar aquilo que fora desvalorizado.
Nesta época, o venerável Mestre Abulu ainda estava vivo, à frente do movimento gnóstico cristão universal. A doutrina gnóstica estava ainda intacta, estava no seu devido lugar, possuía o seu real valor, possuía os requisitos necessários e suficientes para conduzir o discípulo pela via direta em direção à liberação. Porém, em pouco tempo da morte do venerável Mestre Abulu, a doutrina gnóstica fora demasiadamente desvalorizada devido à velocidade espantosa da mídia internacional, da mídia internética, devido à ação dos magos negros e à inércia que reinou sobre os estudantes da gnose da nova ordem, naquela época, que os conduziu à entropia evidente. Portanto, amigos, não se preocupem as ordens para engendrar ações de defesa e evolução dos princípios da doutrina samaliana não partiram do venerável Mestre Abulu. Essas ações foram efetuadas por alguns estudantes de gnose samaliana em alguma parte do mundo. Por um lado, houve negligência de estudantes da gnose diante da ação nefasta de avacalhação da gnose imposta pelos magos negros de plantão, evidenciada pela inércia paralisante da imensa maioria do pessoal da nova ordem, que ficou estagnada frente ao inimigo desvalorizador de tudo isto. Por outro lado, houve quem reagiu para revalorizar aquilo que fora desvalorizado, os princípios gnósticos da doutrina samaliana. Entre estes soldados da reação estava o companheiro Restrepo, combatente ferrenho do Exército de Defesa e de Revalorização da Sagrada Doutrina Gnóstica, dos veneráveis Mestres Samael e Abulu. Este contingente de soldados revolucionários resolveu, por conta própria, correr o risco que havia entre avançar nas ações de defesa e revalorização da gnose, de contra-atacar o inimigo, do que ficar ali parado, inerte, se deteriorando no interior dos centros e grupos de estudos da nova ordem, como muitos o fizeram. Se houve desobediência em tudo isto, como alegam os anti-restrepos, é a lei divina que vai determinar, baseado no princípio de que uma lei superior lava sempre uma lei inferior. Pedro Zavala, na pergunta número 7. Se que tus aliados têm andejado, não sou anti-restrepo, isso tu queres a crer. Meu comentário: se você que não é anti-restrepo posta um vídeo desse naipe, já imaginou o contrário? Faria então se fosse anti-restrepo? Esse vídeo foi editado criminosamente, cujo editor só pode ser uma pessoa irresponsável, dotada de razões ilógicas, a começar pelo título que colocaram no vídeo: Abulu contradiz Restrepo. O venerável Mestre Abulu não contradiz Restrepo, ele apenas está apontando algumas coisas que ele gosta do livro do Restrepo e menciona uma coisa que ele não gosta. Pedro Zavala, pergunta número 8. A Jaza te quedaras solo tus aliados, te abandono, crees bueno para hablar bonito, pero não diz nada, em realidade, desde os internos, sua realização não vale nada, e não investigamos, e nós lá investigamos, e a maestra diz não conhecer os stage. Meu comentário: bem, se realmente estivéssemos ficando sozinhos, sendo abandonados, eu e Restrepo, a quem você deve estar se referindo, seria maravilhoso. Isso denotaria que a gente estava realmente se iniciando, porque todo iniciado de verdade vai ficando sozinho, vai sendo abandonado por todos. Mas não foi nesse sentido que você quis dizer. O que você quis dizer na realidade é que somos uns fracassados
que nossa evolução não vale nada, que você a investigou nos mundos internos, e que o mestre Rabulu diz que não nos conhece, não nos conhecer, porém, ao bem da veracidade dos fatos, a sua investigação é falsa, o venerável mestre Rabulu mentiu para você. Como o venerável mestre Rabulu não mente, então esta sua investigação, bem como todas as imagens que você diz fazer, não é confiável, pois veja, o venerável mestre Rabulu conhece o missionário Restrepo mais que todos nós, juntos, desde tempos imemoriais, e o venerável mestre Rabulu conhece minha própria pessoa, sim, desde quando iniciei com ele, nos mundos internos, o processo de qualificação, lá pelos anos 90, disto eu dou fé, dou testemunho, conforme posso demonstrar, nessa carta que o próprio mestre Rabulu me enviou, e essa carta está, então, alocada no nosso site. Até aqui, então, a nossa leitura desse capítulo. Convido vocês a ler o livro e assistir às nossas conferências, né? As nossas aulas sobre o assunto, diariamente às 20 horas, lá no nosso canal da Websal. Muito obrigado e a paz reverencial a todos.